Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Nós estamos meditando no tema imoral, quando a cultura normaliza o que Deus condena. E Deus nos conduziu até esses versículos 3 a 8. Nós estaremos meditando no versículo 4 hoje, mas faremos a leitura do 3 ao 8 para nossa contextualização. Todos acharam? Muito bem. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3 a 8. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Oremos ao Senhor. Pai bendito, louvamos o teu santo nome mais uma vez nessa noite, gratos pelo privilégio de estar na tua santa presença e estarmos diante da Sagrada Escritura. Nesse momento, nós humildemente pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria e entendimento, que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos compreender o texto que estaremos meditando nessa noite. Pedimos ao Senhor que fale conosco, que o teu Espírito Santo tenha a total liberdade no nosso meio, que ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e que o nosso coração seja quebrantado pela tua palavra. Esse é o nosso pedido, a nossa humilde oração, que te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Na ministração passada, eu preguei o versículo de número 3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Hoje nós vamos meditar então no versículo de número 4, e se Deus nos der graça, podemos passar também para o versículo 5 em diante. Esteja de acordo com o tempo que Deus nos der nessa noite. É interessante que, ao olharmos para a história, nós vemos vários relatos de homens, de mulheres, que buscaram o caminho da santificação. Uns buscaram o caminho da santificação da forma correta, da forma bíblica. E outros buscaram o caminho da santificação de forma equivocada, segundo as suas percepções, segundo o seu coração. E um dos personagens que marcou a história é chamado Orígenes de Alexandria. Orígenes, ele viveu no século 2 e 3 depois de Cristo. Ele foi um erudito e ele viveu no período patrístico, da patrística. Orígenes foi amplamente reconhecido por seu vasto conhecimento intelectual e por seu esforço pioneiro, os primeiros homens a organizar e sistematizar reflexões teológicas. A erudição de Orígenes de Alexandria marcou a história da igreja. Mas a própria história também nos ensina uma verdade essencial. E esse é um ponto que é muito importante que você guarde no seu coração.
Conhecimento não é o mesmo que fidelidade bíblica. E um dos historiadores da história da igreja, chamado Eusébio de Cesareia, na sua História Eclesiástica, no livro 6º, no capítulo 8, ele relata a história de Orígenes de Alexandria, que, ainda muito jovem, Orígenes interpretou de forma equivocada as palavras de Jesus em Mateus capítulo 19, versículo 12, que diz assim, Mateus 19, 12, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso? Recebam. Palavras do Senhor Jesus. Eunuco, se você não sabe, é um homem que foi submetido à castração. É algo muito doloroso. Ou seja, ele teve a remoção dos testículos. Em outros casos, a remoção completa do órgão genital masculino. Esses eunucos, na antiguidade, eram geralmente os guardas dos haréns, dos grandes reis, dos imperadores, e por isso eles eram castrados, para que não tivessem contato com as mulheres do rei. Há também registros na história de que eunucos eram conselheiros imperiais. Alguns conselheiros de grandes reis, como o rei Nabucodonosor, eram castrados. É o caso do profeta Daniel. É por isso que você não vê a descendência do profeta Daniel. Ele não tem filhos. Porque quando ele chega na Babilônia, ele então é levado para ser um dos conselheiros imperiais. E passa por esse triste período na sua vida, a castração. No caso que Jesus relata, aqueles que escolheram ser eunucos, como as palavras de Jesus, por causa do reino dos céus, eles escolhem o celibato. Esses são os eunucos que Jesus fala aqui. Eles escolhem o celibato de forma voluntária. Ou seja, não é uma castração física, mas uma decisão de abdicar do casamento e de uma vida sexualmente ativa para se dedicar integralmente ao serviço de Deus. Por isso, Jesus fala, quem pode receber isso? Receba-o. No contexto aqui, Jesus está falando sobre divórcio e recasamento, e ele diz que o que uniu Deus não separe o homem. Então os apóstolos ficam impactados com a palavra de Jesus, e eles dizem, então é melhor não se casar. E aí Jesus então profere essas palavras que eu acabei de ler. Orígenes, o personagem da história que eu estou relatando aqui no início dessa introdução, movido por um desejo sincero, porém mal orientado de preservar a sua pureza, ele toma uma atitude extrema, praticando a autocastração. Orígenes de Alexandria praticou a autocastração com o intuito de permanecer puro, com o intuito de vencer a imoralidade sexual, com o intuito de servir a Deus de forma pura, santa. Esse era o grande objetivo dele. Esse ato de Orígenes de Alexandria não foi exigido, não foi incentivado nem apoiado pela igreja da época. É importante que você entenda isso.
Ao contrário, esse ato de Orígenes de Alexandria foi reconhecido posteriormente pelos teólogos da igreja como um erro grave, de uma interpretação equivocada e uma aplicação que o texto bíblico não pede. E esse episódio expõe um perigo real, o perigo do zelo sem discernimento. É querer agradar a Deus com intensidade, com uma intenção boa, mas sem obedecer corretamente a sua palavra. Tem fervor, mas não entendimento. Tem esforço, mas não direção. Tem aparência de piedade. Imagine você, nos tempos de Orígenes de Alexandria, fazendo parte da igreja, e você escuta: Orígenes se autocastrou para se manter puro diante da presença de Deus. Seria impactante para todos nós. Porém, essa aparência de piedade produz erro, produz culpa e, muitas vezes, destruição. Por isso devemos tomar cuidado. Devemos ser direcionados pela Sagrada Escritura e não pelo nosso coração corrompido. Nosso coração, como nós já falamos aqui em outras ministrações, é enganoso. Ele nos engana. Devemos ter cuidado com ele. Orígenes tentou vencer o pecado por meios humanos extremos. Ele foi ao extremo. Se eu não consigo vencer esse pecado, então vou arrancá-lo. Literalmente. E nós vamos ver isso mais para frente. Quando Deus ordena que o pecado seja vencido, Deus não ordena que ele seja vencido pela força do braço humano. Quando Deus ordena na sua palavra para que nós vençamos o pecado, o grande objetivo não é vencer o pecado pela faca, como Orígenes fez, mas vencer o pecado pela cruz de Cristo. É através da cruz de Cristo que vencemos o poder do pecado, através do Espírito Santo de Deus, pela capacitação do Espírito Santo. O problema nunca esteve no corpo em si, mas no coração, na intenção do coração. Além disso, Orígenes ficou conhecido pelo seu uso excessivo de interpretação alegórica. O grande erro dele, e o que levou ele à prática da autocastração, da dor, desse grande sofrimento que ele passou, é porque a interpretação que ele fazia do texto bíblico era uma interpretação alegórica. Ele alegorizava o texto. Ele não buscava a intenção autoral. É isso que nós devemos fazer, buscar qual é a intenção do autor ao escrever estas palavras, para que nós possamos, então, extrair das Escrituras a prática correta. E então ter uma vida cristã baseada no que a Escritura diz. A fé cristã histórica nos ensina que a Escritura deve ser interpretada respeitando a intenção do autor. E não olharmos para a Escritura procurando sentidos ocultos ou místicos, porque isso vai nos levar a uma interpretação errônea. Então, podemos caminhar por caminhos tortuosos e doloridos e trazer sofrimento para a nossa vida e para aqueles que estão ao nosso redor, como aconteceu com Orígenes de Alexandria. A lição aqui é clara. Nenhuma disciplina extrema, nenhum rigor físico, nenhuma genialidade teológica pode substituir o arrependimento. O que Orígenes deveria fazer
é se arrepender do seu pecado. Nenhuma disciplina extrema pode substituir o verdadeiro domínio próprio que é concedido pelo Espírito Santo de Deus e a santificação operada pelo Espírito. Cristo não chamou os seus discípulos à violência contra o próprio corpo. Ele não os chamou para isso. Mas a mortificação da carne sobre o senhorio de Cristo. Nós vamos aprender durante a nossa explanação dessa noite. Volte seus olhos novamente para o versículo de número 4. E nós vamos começar então o nosso ponto 2, porque essa é a parte 2 deste tema que nós estamos tratando sobre imoralidade sexual. Muito bem. O versículo de número 4 diz assim: porque cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O tema que eu coloquei aqui no versículo, do nosso ponto 2, baseado no versículo 4, para a nossa meditação, é: a santidade se expressa no domínio do próprio corpo. A santidade, para você que está anotando, a santidade se expressa no domínio do próprio corpo. Depois de afirmar que a santificação é a vontade de Deus, no versículo 3, Paulo não deixa essa verdade no campo das ideias. Paulo não deixa essa verdade no campo meramente teórico. Ele faz algo essencial para a fé cristã. Paulo desce o princípio geral para a vida prática. Ele começa então a fazer as suas aplicações, a aplicação do texto. O apóstolo Paulo começa a fazer. Paulo nos ensina que a vontade de Deus não é apenas algo a ser confessado pelos lábios. Não é isso. A vontade de Deus deve ser vivida no corpo. Por isso ele diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. A santificação não permanece como meramente um conceito elevado, que é algo inatingível. Não. Mas a santificação manifesta-se em decisões concretas. Guarde isso. A santificação se manifesta em decisões concretas, em escolhas diárias e domínio real sobre desejos impuros, sobre os impulsos da nossa natureza pecaminosa. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: se a santificação é realmente a vontade de Deus, então ela precisa aparecer na forma como o crente vive. Ela deve ser evidenciada, a santificação, na prática cristã, no seu dia a dia, na vivência diária. E isso é refletido no modo como o crente pensa, no modo como o crente deseja, no modo como aquele que creu em Cristo olha o mundo ao seu redor e trata o próprio corpo. Por isso o apóstolo passa do o que Deus quer para como isso se expressa na sua vida. Como a santidade de Deus se expressa na sua vida. A doutrina que o apóstolo Paulo traz uma doutrina pura, sublime, santa, ela desce do céu e pisa no chão da existência humana.
O apóstolo Paulo traz o tema da santidade para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia. E é importante você entender que onde Deus governa, a vida muda. Ela tem que mudar. Se você se diz um cristão, se você diz que crê em Cristo Jesus, então Deus deve governar a sua vida. Então ela não será mais a mesma. Você não viverá como você vivia no passado. Onde a vida não muda, mesmo você dizendo que é cristão, mas continua vivendo uma vida imoral, que é o nosso tema, isso significa que a vontade de Deus ainda não foi levada a sério. Que você não está levando a sério o que Deus revelou na sua palavra. E se a vontade de Deus ainda não foi levada a sério, isso significa que Cristo ainda não é levado a sério como Senhor da sua vida. Não é um problema de falta de informação. Não é isso. Mas é um problema de quem governa o seu coração. Cristo ou você. Não é ignorância. É resistência contra Deus. Quando a vontade de Deus é conhecida, você tem acesso à Sagrada Escritura através da pregação, através de um áudio, de uma ministração que você ouviu, através de um versículo bíblico. A vontade de Deus, ela é conhecida. Você teve acesso, mas essa vontade de Deus que chegou até você é ignorada. O coração está dizendo, ainda que de forma silenciosa, eu decido até onde Deus pode ir. É como se você estivesse num quarto escuro com uma lanterna em suas mãos. E você, ao invés de acender a luz para iluminar todo o quarto escuro, denso de trevas onde você está, não, você ilumina somente as partes que você quer. É como se você estivesse, de certa forma, tentando controlar a sua vida. E ao invés de ser totalmente iluminado pela palavra de Deus, você esconde coisas ocultas na sua vida. Você está dizendo, eu decido até onde Deus pode ir na minha vida. E isso é perigoso. Onde Cristo não reina, o pecado governa. Não se engane. Não deixe ele te enganar. Se Cristo não reina na sua vida, isso significa que o pecado está governando você. Esse é um alerta para todos nós. E eu não quero aqui, com essas palavras, ferir você. Não é isso. Eu estou aqui como seu amigo. Estou te alertando. Não viva assim. Acenda a luz desse quarto escuro. Deixe as trevas. As trevas estão te enganando. E isso pode levar você à perdição. É perigoso viver assim. Onde a vontade de Deus é tratada como opcional, a fé é apenas nominal. É uma fé que não se submete, isso é uma fé nominal. Você se diz cristão. Você até se porta como cristão, se veste como cristão. Mas lá no interior do seu coração está obscuro. Seu coração não foi iluminado verdadeiramente pela palavra, porque você se escondeu. Então, muitas pessoas vivem assim na igreja. E essas ministrações que estamos meditando sobre esses temas é para alertar a todos nós para que não vivamos assim. Uma vida de mentiras, enganando a nós mesmos, dizendo que somos cristãos.
quando na verdade não nos submetemos ao senhorio de Cristo. Então, uma fé que não se submete a Cristo não é uma fé salvadora, é meramente religião. E que seria uma fé salvadora? A fé salvadora é confiar exclusivamente em Cristo. Isso é fé salvadora. Não é confiar nas obras, não é confiar nas suas posses, não é confiar no seu intelecto, no seu conhecimento teológico, não. A fé salvadora é depositar exclusivamente a sua fé, a sua confiança em Cristo para a salvação. Isso é fé salvadora. Não apenas com a mente, mas com o coração e com a vida, ou seja, com a prática cristã, com o verdadeiro cristianismo. Não é só concordar com que Jesus existe ou que o evangelho é verdadeiro. Até os demônios creem nisso. Creem em Jesus e creem no evangelho. Então, isso não é a base para uma fé salvadora. A fé salvadora é arrependimento e dependência de Deus. Isso é fé salvadora. É abandonar qualquer confiança de si mesmo, confiança nas obras, confiança na sua religião, ou confiança na sua moralidade. Porque tem pessoas que não são cristãs e que são moralmente corretas na sua prática de vida. Mas moralidade não salva ninguém. O que salva é Cristo. É o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É lançar-se totalmente sobre Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Então isso significa que ser meramente religioso é algo ruim. Religião não salva. Religião não regenera. A regeneração é o novo nascimento. É ressuscitar dos mortos espirituais para a vida eterna com Deus. Religião não mata o pecado. Religião não faz você puro, não faz você santo, nem produz uma santidade verdadeira no seu coração. Religião não produz isso. Você pode ter, e talvez você fique espantado com isso, mas essa é a realidade das Escrituras. Você pode ter um certificado de batismo. Você pode ter sido batizado em uma denominação que se diz cristã. E ainda assim, nunca ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você pode ter o seu nome no rol de membros da igreja e continuar morto em seus delitos e pecados. Você pode saber a linguagem evangélica, falar varão, varoa, irmão, irmã, glória a Deus, aleluia. Você pode falar a linguagem evangélica. Você pode cantar hinos. Você pode usar até uma Bíblia correta, uma Bíblia certa, uma Bíblia mais próxima do original. E nunca ter conhecido o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras. Ir à igreja, guarde isso no seu coração. Essa é uma verdade libertadora. Ir à igreja não faz de você um cristão. Não faz. É como se você entrasse em uma garagem. Entrar numa garagem não transforma você em um carro. Da mesma forma, ir à igreja não faz de você um cristão. Repetir práticas externas, como eu falei na semana passada, do legalismo, não produz um novo coração. Santidade não nasce de rituais, de legalismo.
mas da regeneração que é produzida pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que faz você ser um cristão. Não é a argumentação do pregador, não é a eloquência do pregador, não é nada disso. É o poder miraculoso do Espírito Santo de Deus. É através da Sagrada Escritura é que faz você ser um cristão. Faz você ter uma fé salvadora, uma fé verdadeira. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ela vem pela Escritura, pela pregação genuína, verdadeira do Santo Evangelho. E é exatamente aqui que o apóstolo Paulo nos confronta. É exatamente aqui no versículo 4 que o apóstolo Paulo nos coloca na parede. Porque antes de falar sobre domínio próprio, ele deixa claro algo essencial. Não estamos lidando com um comportamento isolado, mas com o senhorio de Cristo. A pergunta não é, você tem uma religião? A pergunta não é essa. A pergunta que devemos fazer é, quem governa o seu coração? O versículo 4 não está chamando pessoas religiosas a se comportarem melhor. Não é isso. Quando o apóstolo Paulo fala que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, ele não está chamando religiosos para uma boa prática. Paulo está chamando crentes verdadeiros, porque a carta é para os Tessalonicenses, é para os crentes. E é para nós também que recebemos a Sagrada Escritura e estamos meditando nesse texto. Paulo está chamando os crentes verdadeiros a viverem de modo coerente com a nova vida que receberam. Você não se diz um cristão? Você não diz que recebeu o novo nascimento? Essa nova vida que os crentes receberam é a união do crente com Cristo. Você foi unido a Cristo. E se Cristo é o Senhor da sua alma, ele também é o Senhor do seu corpo. Se Cristo governa o seu coração, ele também deve governar os seus desejos, os seus afetos. Se Cristo reina sobre o interior, isso inevitavelmente deve se manifestar no exterior, na vida prática. Isso é cristianismo. Os primeiros cristãos foram chamados cristãos em Antioquia. A Escritura diz que eles foram chamados cristãos porque pareciam com Cristo. Esse é o nosso objetivo. Parecermos com Cristo. Parecermos com o nosso Senhor. Evidenciar uma nova vida, uma vida agora transformada. Não uma vida imoral, não uma vida suja, mas uma vida pura, justa, reta, santa na presença de Deus. O apóstolo Paulo fala no versículo 4 que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. Interessante essa expressão que o apóstolo Paulo utiliza. A expressão vaso é uma referência ao corpo. Então está falando que, parafraseando as palavras do apóstolo Paulo, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra. O vaso aqui é o seu corpo, é o nosso corpo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o cristão
não é governado por seus impulsos. O cristão não é governado pelo pecado. O cristão deve dominar os seus impulsos. Isso não significa ausência de desejos, não é isso. Mas a submissão dos desejos pecaminosos. Devemos submeter os desejos pecaminosos do nosso coração ao senhorio de Cristo. Ele não é o seu Salvador, mas ele também é o seu Senhor. Esses desejos pecaminosos você deve levar a Cristo. Você não deve tentar resolver esses desejos pecaminosos com as suas mãos. Como Orígenes, no início da ministração, Orígenes de Alexandria, resolveu com as próprias mãos. Foi um erro. Não é assim que nós resolvemos o problema do pecado nas nossas vidas. Essa é a forma errada. Muito bem. O corpo não é um inimigo a ser mutilado. Não. Como Orígenes de Alexandria fez. Você não deve mutilar o seu corpo, não. Nem deve ser também um ídolo a ser obedecido. Não obedeça os desejos pecaminosos do seu coração. Não faça disso um ídolo. O corpo é um instrumento que deve ser apresentado a Deus. É assim que você deve fazer. Se você não vence, não consegue vencer, está lutando há anos com o pecado da imoralidade sexual, aqui é o grande segredo. Paulo está nos ensinando. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, sobre como devemos apresentar o nosso corpo a Deus, e ele diz em Romanos capítulo 6, versículo 12, Romanos 6, 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Paulo trata aqui, em Romanos, no capítulo 6, da responsabilidade moral do crente, mostrando que a nova posição espiritual, ou seja, a união do crente com Cristo, exige uma nova conduta prática. Aqui em Romanos, estou aqui ampliando as possibilidades para o nosso entendimento, porque a boa interpretação bíblica, ela é feita com a própria Escritura. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, em textos mais obscuros, nós utilizamos textos mais claros para dar luz a esse texto, e então conseguimos compreender todo o conceito que o autor bíblico quer nos ensinar. Então é isso que eu estou fazendo, usando Romanos capítulo 6. Aqui Paulo faz uma exortação prática. O domínio do pecado sobre as nossas vidas foi quebrado. Embora a presença do pecado ainda exista nas nossas vidas, eu acho que você já percebeu isso. Acho que você já percebeu. Se o pecado já não reina mais sobre as nossas vidas, como o Senhor das nossas vidas, o crente não deve, então, permitir que o pecado governe o corpo mortal. Você não deve permitir que o pecado te domine, que o pecado te controle, porque nós não somos mais escravos do pecado. Agora, quem é o nosso Senhor não é o pecado. Quem é o nosso Senhor é Cristo. Ele nos libertou das amarras, da prisão do pecado. Se o pecado já não reina como Senhor, o crente não deve permitir que o pecado governe o seu corpo mortal, obedecendo aos seus desejos corrompidos. A santificação
como eu já falei na ministração passada, ela não é automática. Ela exige resistência. Você quer ser santo? Então, resista. A santificação exige isso. Resistência, e uma resistência consciente. Ou seja, você entende que agora você é uma nova criatura, que você nasceu de novo, que você foi liberto das amarras do pecado e que o pecado não domina mais você. Então você resiste ao pecado de forma consciente. Você não me domina mais. E a santificação, esse processo, exige resistência consciente e submissão contínua a Deus. Você deve se submeter a Deus. Você deve se submeter às Escrituras. Porque nas Escrituras nós encontramos a vontade de Deus. Como nós lemos no versículo 3. A vontade de Deus não é que você viva na lambança do pecado. Que você viva na sujeira do pecado. Na lama, sujo, não. A vontade de Deus já foi revelada no versículo 3. É a vossa santificação. Isso mostra que o crente, ele está numa luta constante. Eu costumo sempre trazer uma ilustração quando nós estamos na classe de discipulado, quando falamos sobre esse tema. E é uma ilustração muito conhecida e muitos pastores utilizam ela. Mas, como eu já falei aqui, a repetição é didática. Quanto mais se repete, mais você aprende. Então, para aqueles que já ouviram, vão aprender. E aqueles que ainda não ouviram, também vão aprender. Mas nessa minha ilustração, que não é minha, é de outros pastores, que eu não sei quem foi que inventou essa boa ilustração, diz o seguinte, que em uma tribo indígena, o cacique, o líder da tribo, dos guerreiros, estava dando uma palestra, falando com os guerreiros sobre uma luta, uma guerra interminável entre dois cachorros, um cachorro branco e um cachorro preto. E eram cachorros ferozes, pitbulls, raivosos, brigando, branco e o preto. E, no meio dessa instrução, um dos índios levanta a mão e faz uma pergunta, e pergunta, entendi que esses cachorros estão brigando. É uma luta terrível, é uma guerra terrível, mas qual deles que vence essa batalha? Então, o cacique olha para os índios e diz, aquele que você alimentar mais. Na nossa ilustração, o cachorro branco simboliza a sua alma. E o cachorro preto, a sua carne. O seu corpo. Qual você tem alimentado mais? Você tem alimentado o seu corpo? Não só com alimentos, mas com imoralidades? Com sujeiras? Ou você tem alimentado a sua alma com a palavra de Deus? Que faz você ser puro, limpo. Fica para a sua meditação. Mas, voltando, a santificação envolve decisões diárias. Não apenas sentimentos. Você não deve ter meramente um sentimento, eu quero ser santo. Você deve ter decisões diárias. A sua mente, os seus olhos, a sua língua, as suas mãos, os seus pés, devem ser usados para a glória de Deus. E não como um instrumento de injustiça. Não para a imoralidade sexual. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 29, Mateus 5, 29, a Escritura diz assim,
Porque se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Essas palavras, quem disse foi o Senhor Jesus. É um alerta. Jesus, quando profere essas palavras, ele está pregando o Sermão do Monte. Esse é o nosso contexto nesse versículo. Ele está aprofundando a lei ao nível do coração. E não apenas ao ato externo. Jesus ensina que o adultério começa no desejo, começa no olhar cobiçoso. E é por isso que ele diz no versículo anterior, Mateus 5:28, ele diz: qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus não está ordenando quando ele diz: portanto, se o teu olho direito escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti. Ele não está ordenando aqui uma mutilação literal, não é isso. Ele usa uma linguagem que nós chamamos de linguagem hiperbólica. Ele está aqui exagerando, essa é a linguagem hiperbólica, de forma intencional. Ele está usando uma linguagem radical para enfatizar a gravidade do pecado. Você não deve cultivar pecados escondidos. Você deve arrancá-los do seu coração e jogá-los longe, para bem distante de você. Por isso Jesus fala nesses termos. Ele está enfatizando a gravidade do pecado e a necessidade de uma ruptura radical com o pecado. Nós devemos romper com o pecado. O pecado, ele é mortal. E não pode ser tratado com leveza. Eu lembro que, há alguns anos atrás, eu vi um filme chamado Guerra Mundial Z. É um filme de zumbi. Os irmãos sabem aqui que eu gosto de filme de temáticas apocalípticas. Não pelos zumbis em si, mas eu gosto por conta da sobrevivência, sobrevivencialismo. É bem interessante. E não vou dar spoiler do filme, é um filme interessante com o Brad Pitt, mas há uma cena que eles estão na cidade de Jerusalém. Interessante isso. Eles estão na cidade de Jerusalém, rodeadas por zumbis. E em um determinado momento uma moça é mordida. A sua mão é mordida. E naquele filme, quando alguém era mordido, em segundos, em poucos segundos, ela era tomada pelo vírus zumbi, então se tornava um monstro terrível e veloz, feroz, querendo devorar outras pessoas. E naquele momento em que a moça, no filme, é mordida por aquele zumbi, alguém com um facão rapidamente corta a mão dela. E ela fica então com a mão amputada, segurando. E aí o rapaz conta o tempo e ela não se transforma num zumbi. Quer dizer que aquela ferida, que foi dolorida, amputada a sua mão, salvou a sua vida. Estou usando como uma ilustração. Foi assim que Cristo quis dizer, mas não de forma literal. Você deve amputar o pecado da sua vida, para que ele não contamine você, e você então morra. É interessante perceber que pecado na Escritura não é tratado com leveza, é tratado com dureza. Essa dureza é para sarar você, não é para te ferir.
Cristo não manda destruir o corpo de forma literal. Arrancar o olho, cortar a mão, não é literal. Mas matar o pecado, é isso que ele quer que nós façamos. É isso que ele quer que você faça. Que você ampute, que você mate, que você arranque o pecado da sua vida. O problema não está no olho. O problema não está na mão. O problema está no coração que usa os olhos e a mão como um instrumento de desejo imoral. É aí que é o problema. E aqui está o erro histórico de Orígenes de Alexandria, o personagem que eu trouxe aqui nessa noite, personagem histórico. Ele levou o texto ao literalismo físico. Ele tentou vencer o pecado com violência contra o corpo. Martinho Lutero, um dos reformadores da Reforma Protestante, ele tentou fazer isso num período da sua incredulidade. Ele chicoteava as suas costas com chicotes por horas para apagar seus pecados. Uma certa feita, Martinho Lutero foi encontrado na sua cela. Ele era um monge num mosteiro agostiniano. E no tempo do inverno, ele se trancou na cela, onde ele meditava, onde ele ficava orando. E, angustiado para que ele pudesse vencer o pecado, ele então tirou toda a sua roupa e se deitou no chão frio, no inverno congelante. E tiveram que arrombar a porta porque ele estava inconsciente. Depois desse episódio, um dos monges, que era um dos líderes de Martinho Lutero, disse: Martinho, se você continuar fazendo isso, essas práticas, você morrerá. O que você precisa fazer para vencer o pecado é ler as Escrituras. Ler a palavra de Deus. Ter contato com o Santo Evangelho. E foi a partir daí que Martinho Lutero começou a buscar a verdade da palavra de Deus. E encontrou a salvação que há em Cristo Jesus. Você não precisa de libertação. Ninguém aqui precisa de libertação. Você precisa da salvação. Se você for salvo, verdadeiramente salvo, então você vai ser liberto automaticamente do domínio do pecado. Ele não terá poder sobre você. A não ser que você deixe. A não ser que você busque. Não faça isso. Busque a Deus. Busque as Escrituras. Busque a santificação, porque essa é a vontade de Deus para vós. Ainda temos alguns minutos. Jesus ensina o oposto que Orígenes fez. O pecado não é vencido pela faca, não é vencido pelo chicote, não é vencido por práticas legalistas. O pecado é vencido pela cruz de Cristo. A mutilação externa não transforma o coração. A mortificação pelo Espírito, melhor dizendo, a mortificação pelo Espírito Santo, essa traz mudança. E o que seria a mortificação pelo Espírito? A mortificação pelo Espírito é a obra contínua do Espírito Santo, pela qual o crente é unido a Cristo. Isso é a mortificação pelo Espírito. O Espírito Santo faz morrer os pecados remanescentes que ainda estão em nós.
Não pelo esforço carnal, mas pela graça de Deus. Você encontra isso em Romanos 8,13. Se você quiser anotar, depois você pode ler em casa. Romanos capítulo 8, versículo 13. A santificação pelo Espírito é negar o pecado. É enfraquecer os seus desejos. É viver em obediência. Dependendo do Espírito Santo, usando os meios que Deus provê para a nossa santificação. A Escritura, a oração, a comunhão dos santos. O ensino do Senhor Jesus e o ensino do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses convergem, estão unidos, estão intrínsecos um no outro. O ensino deles, de Paulo e de Cristo, é: não destrua o vaso, não destrua o corpo, mas governe o seu corpo. Governe ele. Não deixe que o pecado governe o seu corpo, não. Cristo já te livrou do domínio do pecado, agora você deve dominá-lo. Compete a você dominar os desejos pecaminosos do seu coração. E eu tenho aplicações para nossa meditação aqui no versículo de número 4. Para lembrarmos no versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. A primeira aplicação para a nossa meditação no versículo 4, não olhe para desejar o que Deus proibiu. Essa é a primeira aplicação. Não olhe para desejar o que Deus proibiu. Ou seja, Jesus ensina que o pecado começa com o olhar intencional. Nós já vimos aqui em Mateus 5:28, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É o adultério de coração. Você não se deitou com ela. Não foi um adultério físico, mas foi um adultério do coração. Olhar para consumir o outro. Alimentar fantasias. E excitar desejos e usar o corpo como um instrumento do pecado. Não faça isso. Deus chamou você, se você se diz um cristão, para a santificação. Então, use o seu corpo, use os seus olhos para a glória de Deus e não para a cobiça, não para desejos imorais. Segunda aplicação, não alimente a mente com imagens impuras. Não alimente a mente com imagens impuras. Busque manter a sua mente pura, limpa. Ao invés de meditar em pensamentos ruins, em coisas imorais e sujas, medite na palavra de Deus. Medite em louvores bíblicos, cristocêntricos, teocêntricos, em que Deus é o centro, em que Cristo é o centro. Buscar, manter ou tolerar conteúdos que despertam desejos pecaminosos é desobedecer a Deus de forma consciente. E Deus está observando isso. O pecado visual entorpece a alma. É como uma bebida altamente embriagante. Pode dizer assim? E o pecado visual fortalece a carne, fortalece o cachorro preto da nossa ilustração e faz com que você se torne um predador. Talvez você seja um, não sei.
Um predador que fica olhando as suas presas como um lobo feroz. Eu já vi lobos predadores aqui na nossa igreja. Eu já vi predadores no nosso meio. E uma irmã levantou para ir ao banheiro e o predador ficou com os olhos arregalados. E eu vi predador no nosso meio. Os irmãos já sabem como nós lidamos aqui com os predadores, não sabe? Já sabem. Os irmãos que congregam aqui conosco na Cristo Vive sabem muito bem que nós não toleramos predadores no nosso meio. Aqui os predadores são tratados com o martelo que esmiuça a penha. Predadores aqui são tratados com a palavra de Deus. Se esses predadores que adentraram ao rebanho de Deus não são quebrantados pela palavra de Deus, pelo martelo que esmiuça a penha, eles são confrontados diariamente. Aqui nós não aliviamos para predadores. Eles são confrontados diariamente pelas Escrituras, até que sejam transformados ou então não subsistam na congregação dos santos. Não aguentem o seu pecado sendo confrontado a todo tempo. Então eles vão embora. É assim que nós tratamos predadores aqui na nossa igreja. Predadores aqui não se criam. Os irmãos já conhecem isso. Já sabem muito bem. Não toleramos imorais no nosso meio. Por isso a nossa igreja, quando os visitantes chegam aqui, nós falamos para alguns, quando temos a oportunidade, a nossa igreja, a igreja que nós pertencemos, é moralmente sadia. Porque nós não toleramos predadores imorais no nosso meio. E porque algumas denominações não fazem isso que nós estamos fazendo aqui há anos, nós vemos escândalos com pastores, pregadores, no meio que se dizem evangélicos. A nossa próxima aplicação é: faça aliança com os seus olhos. Em Jó, capítulo 31, versículo 1, é um texto que é pouco pregado. Jó 31, 1, vai dizer, Jó dizendo: fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Jó fez uma aliança consigo mesmo. É isso que ele está dizendo. Ele está lutando contra a imoralidade sexual. Ele está lutando de forma ferrenha. Ele fez uma aliança com seus próprios olhos, com o seu próprio corpo, de não colocar seus olhos, não cobiçar uma mulher. Talvez você precise fazer isso para viver uma vida de santidade, pureza. Jó não confiou na força de vontade. Eu vou resistir. Não, não vai. Nenhum de nós resiste. Não se engane. Não existe supercrente, nem pastor, nem pregadores, nem irmãos, ninguém. Jó não confiou na força de vontade, mas ele teve uma decisão consciente, porque ele tinha o seu coração regenerado, purificado, então decidiu piamente em servir a Deus e não ao seu desejo pecaminoso. É assim que você deve fazer para vencer a imoralidade sexual, para vencer a pornografia, para vencer a masturbação de homens e mulheres. É assim que você vence. Não confiando em si mesmo, mas confiando no poder do Espírito Santo, na graça de Deus. Santidade
exige fugir, exige cortar o acesso, exige evitar ambientes e abandonar permissões. É só hoje. A santidade exige uma luta ferrenha. Então, faça aliança com seus olhos. Faça como João. A minha última aplicação para a nossa conclusão. Trate o pecado com seriedade. Não trate o pecado de forma leviana, de forma leve. Trate o pecado com seriedade, com a mesma seriedade que eu preguei aqui para você hoje. Se algo te leva a pecar, isso precisa ser removido. Não com mutilação física, como Orígenes, o nosso personagem histórico, mas com arrependimento radical. Você precisa se arrepender do seu pecado. Você precisa se arrepender do adultério de coração. Você precisa se arrepender das mentiras. Quantas mentiras você já contou durante toda a sua vida? Muitas. Você precisa se arrepender disso. Porque quando você mentiu, você quebrou um dos mandamentos de Deus. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Pode ser traduzido também como não mentirás. Quando você desejou uma mulher de forma impura no seu coração, ou um homem para as mulheres, então quer dizer que você cometeu um adultério no seu coração. Você quebrou mais uma lei de Deus, não adulterarás. Você deve se arrepender desses pecados, porque você quebrou a lei de Deus. E se Deus fosse julgar você pela lei dele, os 10 mandamentos, você teria quebrado todos. Todos eles. Isso significa que você é culpado por quebrar os mandamentos de Deus. E quem é culpado de quebrar os mandamentos de Deus não vai para o céu. Vai para o inferno. E isso deve preocupar você. Você deve sair daqui temeroso, com seu coração pesado. Eu quebrei a lei de Deus. Mas isso não é o fim do túnel. Ainda existe uma luz lá no finalzinho. A luz no fim do túnel, a corda que é lançada no poço em que você está do pecado para tirar você do poço, é a boa notícia, a boa nova, o santo evangelho. Você não precisa morrer no seu pecado. Cristo morreu no seu lugar. O que você necessita agora é de arrependimento. Mas para que você possa se arrepender, primeiro você precisa entender a sua condição de pecador. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou abrindo para você a sua condição de pecador, que quebrou a lei de Deus, e que é culpado, e que merece o inferno. Você precisa então reconhecer isso, que você é um mentiroso, que você mentiu, quebrou a lei de Deus, que você é um ladrão, que você já roubou alguma coisa na sua vida, não importa o valor, uma borrachinha na escola, um DVD pirata, não importa, baixou um arquivo, um áudio, uma música na internet que não era lícita baixar. Então você roubou, você quebrou mais um dos mandamentos de Deus. Não furtarás. Você quebrou os mandamentos dele. E por causa disso você é julgado culpado. Mas você não precisa morrer no seu pecado. Você precisa reconhecer que pecou, que quebrou os mandamentos de Deus e que por causa disso você merece o juízo, a condenação, o inferno. Mas, diante disso, a boa notícia é que Cristo veio a este mundo. O Verbo se fez carne,
habitou entre nós e ele levou a sua imoralidade sexual na cruz. Ele levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Isso quer dizer que você não precisa morrer na prática imoral. É só você simplesmente confessar o seu pecado, se arrepender dele, deixar o pecado, então a misericórdia do Senhor virá sobre você. Como o apóstolo Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você precisa então invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é orar a Deus, pedindo a salvação que há em Cristo Jesus. Se você ainda não fez essa oração, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo e Ele não é o seu Salvador e Senhor, você pode fazer isso agora. Você pode fazer isso na sua casa. Quando nós estivermos orando aqui no final desta mensagem, você pode orar a Deus e pedir a salvação que há em Cristo Jesus. Então, os seus pecados serão perdoados. Isso significa que você vai deixar de ser um pecador? Não. Isso significa que a culpa do pecado foi cancelada. Ela não estará mais sobre você. Cristo levou na cruz e pagou o preço, morrendo no seu lugar. Você que deveria morrer. Não ele. Você é que é pecador. Cristo não. Ele não pecou, nunca pecou. Sempre foi santo, puro. Mas ele morreu no seu lugar para levar o seu pecado e colocar a santidade dele sobre você. Para você viver uma vida santa. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da imoralidade sexual e viva para a glória de Deus. Esse é o grande objetivo de Deus na sua vida. Se você queria saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, é essa. Então, arrependa-se do seu pecado. Deixe o pecado. Invoque o nome do Senhor e você será salvo. E a gente vai para a nossa conclusão. Você e eu precisamos de arrependimento radical. Você quer viver uma vida extravagante? Viva uma vida de arrependimento e renúncia. Você deve viver uma vida de disciplina espiritual. Disciplina espiritual é buscar a Deus em oração, a leitura das Escrituras, o seu devocional diário, sozinho, você e Deus, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras com outros crentes piedosos para o instruir no caminho da piedade. Você deve pedir e declarar a sua dependência do Espírito Santo de Deus. Porque sem Ele, não conseguimos vencer a imoralidade, o pecado, a injustiça. Só através do poder do Espírito Santo, o poder santificador de Deus, para vencermos a imoralidade. O corpo, o nosso corpo, o vaso, a expressão que o apóstolo Paulo usa no versículo 4, revela quem governa o coração. Onde Cristo reina, a santidade, a pureza. Onde não há o domínio de Cristo, não há o seu senhorio, o pecado reina. Se não há senhorio de Cristo sobre a sua vida, você está à mercê da imoralidade. Você é escravo da imoralidade. Então precisamos viver em santificação e honra. É a parte final do versículo. O apóstolo Paulo nos chama a viver em santificação e honra. Essa é uma
verdade necessária para a nossa vida cristã. Se alguém afirma ser governado pelo Espírito, mas vive sendo governado pelo corpo, há uma contradição séria. Não estamos falando de quedas acompanhadas de arrependimento, mas de uma vida entregue aos impulsos. Não viva assim. Paulo está nos ensinando que a santidade não começa no comportamento visual, mas na decisão diária. Como Jó decidiu não olhar para uma virgem. A decisão de governar o corpo. Governe seu corpo. Domine o seu corpo. Não deixe que o pecado te domine, mas que Cristo governe o seu coração e através do senhorio de Cristo e do poder do Espírito Santo, ministrado pelas Sagradas Escrituras, você não viva na carne, mas viva no Espírito, para a glória de Deus. E onde Cristo reina, o corpo aprende a obedecer. Faça, pelo poder de Cristo, o seu corpo obedecer. E não seja instrumento de injustiça, mas seja um corpo para a glória de Deus. Oremos. Pai Santo e Justo, nós te agradecemos pelo privilégio de ministrar nessas verdades. Verdades duras, sim, mas verdades libertadoras. Nos ajuda, Senhor, a viver vidas santas, vidas puras, vidas retas que glorificam o teu nome. Afasta de nós a imoralidade. Afasta de nós os amigos imorais, sujos, para que possamos viver em santidade. E traga, Senhor, amigos que são fiéis ao Senhor, para nos ajudar também na caminhada cristã. Coloque pessoas santas, piedosas no nosso caminho. Pregadores, pastores, professores, irmãos, que vão nos auxiliar, nos ajudar a vencer a imoralidade sexual. E tudo isso ministrado pelo teu Espírito Santo, que conduz os seus servos, como conduziu esta ministração nesta noite. Que essas palavras não sejam perdidas, jogadas ao vento, mas que essas palavras entrem no nosso coração e criem raízes, criem sulcos na nossa alma, e que o nosso coração seja preenchido pela tua palavra. E que, ao ser preenchido pela sua palavra, os desejos imorais sejam expelidos, sejam submetidos à tua palavra, sejam trancafiados, sejam algemados, para que não possam nos dominar. Nos ajuda, Senhor, a dominar os nossos desejos, a volição do nosso coração, para que possamos viver vidas santas, puras, que glorifiquem ao Senhor. Esse é o nosso desejo. Viver vidas santas para a glória do teu nome. Mas só podemos fazer isso se o teu Espírito Santo nos capacitar. Por isso nós clamamos ao Senhor por santificação. Nós clamamos ao Senhor por santidade. Nós clamamos ao Senhor também por salvação. Se há em nosso meio alguns que não receberam a salvação que há em Cristo Jesus. Que haja salvação no nosso meio. Que haja restauração. Que haja quebrantamento. Que haja mudança de vida. Que haja união dos crentes com Cristo. Que haja glorificação. Uma vida que glorifica o teu nome na prática, no dia a dia. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos dê força para viver vidas santas
agradáveis a ti. É o que nós humildemente te oramos e te pedimos em nome do Cristo que vive, o seu Filho Jesus. Amém.